Fala galera, ligado aqui no canal Expresso 1898, vindo aí nessa quinta-feira para falar de Vasco e Atlético Paranaense em São Januário, sem torcida, estreia do Ramon Dias, sobre possíveis contratações do Vasco agora, com a saída do Pedro Raul. E antes de começar a falar aí das possibilidades do Vasco aí, time para domingo, deixa o like aí, compartilha, curte, se inscreve, dá aquela moral. E deixando claro aqui para os dirigentes vascaínos que estão lá hoje. Vascaínos não, né? Que eles não são vascaínos, eles são profissionais do mercado, vamos dizer assim, não são vascaínos. Vocês não vão conseguir fazer a torcida desistir do time, tá? Do Vasco, vocês não vão conseguir. E eu começo aqui agora uma campanha, eu não vou desistir do Vasco, não vou desistir do Vasco por conta de dirigentes amadores como vocês, que estão fazendo isso com o Vasco, devendo a Deus e o mundo, mal no mercado, o nome do Vasco sujo aí na praça por conta de vocês, dirigentes amadores, que eu não sei se são associação, se são realmente uma SAF, tá parecendo associação, métodos da associação, só que com agravante de nem serem Vasco. Não sei nem o que vocês são. Um é do Sul, o outro é flamenguista, o outro é colorado, não sei, o outro é tricolor, não sei. Então, enfim, eu quero dizer aqui, vocês não vão conseguir fazer a torcida abandonar esse time, por mais que vocês queiram e todo dia trabalhem para isso. Com essas notícias ruins, uma pauta negativa sempre atrás da outra para o Vasco, vocês não vão conseguir fazer essa torcida que botou o time na Série A desse ano e que vocês vão derrubar, mas a torcida não vai deixar. Vocês vão tentar derrubar, mas a torcida vai fazer de tudo para não deixar. Vocês estão entrando em rota de confronto com o principal patrimônio do Vasco, que é a torcida. Vocês estão cometendo o maior erro da vida de vocês, que é comprar briga com a torcida do Vasco. Não largando o osso, não pedindo demissão. Vocês deveriam pedir demissão. Um salário não é o mais importante nessa vida. O mais importante é a dignidade, é a hombridade. Vocês não estão mostrando serviço, vocês estão sendo incompetentes, maldosos no Vasco e não pedem para sair, não pedem demissão. Isso é vergonhoso para a carreira de vocês. Vocês não precisam disso, né, senhor Paulo Brax, senhor Luiz Melo, senhor Abel Braga. Vocês não precisam disso. Então tenham a hombridade de sair do Vasco. Vocês não fazem um bom trabalho. Estamos em agosto praticamente, o Vasco está em 19º, com 11 gols marcados no campeonato e 9 pontos. Isso é um bom trabalho? Se vocês não são demitidos porque a SAF é inoperante, peçam demissão, saiam do Vasco. Vamos procurar dar prosseguimento à carreira de vocês. Então, feito esse desabafo aqui inicial, necessário para esse momento do Vasco, necessário que esses caras, o que eles estão fazendo com o Vasco é uma covardia. É uma covardia com 20 milhões de torcedores, covardia. Todo dia uma pauta negativa, todo dia algo ruim que sai do Vasco, todo dia algo que a gente vê que eles tentam nos desanimar, mas eles não vão conseguir. A gente fica triste, a gente fica chateado, porque é o nosso grande amor, né, de futebol, futebolístico, é o Vasco. Eles todo dia tentam tirar esse nosso amor, mas não vão conseguir. Não vão conseguir. E se tiver público, a torcida do Vasco vai encher. Sem público, a torcida do Vasco vai em volta de São Januário, a gente vai carregar. Vocês não representam nada. Quem representa é essa cruz de Malta aqui. Então vocês não vão conseguir diminuir esse nosso amor pelo Vasco. Eu não vou desistir do Vasco. Eu não vou desistir. Principalmente porque vocês estão fazendo isso, porque vocês têm mais amor à carreira de vocês do que o Vasco. Vocês não são vascaínos. Então, galera, feito esse desabafo aí inicial, necessário mais uma vez, falando aqui da estreia, né, do Ramon Dias, um guerreiro aí solitário nesse mar de problemas do Vasco. Vai escalar o time aí que tem à disposição, perdeu o centroavante, não tem um camisa 10, é problema na zaga, porque o Caparcio não joga, então nossa zaga central está problemática. Mas eu trouxe esse time do Vasco aí, antes de falar aí das possíveis contratações, eu já vou falar do jogo de domingo, porque é o mais importante, né? Jogo do Vasco, para o Vasco se recuperar, Vasco e Atlético Paranaense. Só o Atlético Paranaense, né? Um time aí que vem na contramão do Vasco aí nos últimos anos, um time que só cresce. Talvez aí a terceira ou quarta força do Brasil aí em potencial econômico. Vendeu agora o Vitor Roque para o Barcelona por muito dinheiro, uns 400 milhões de reais, se eu não me engano. Então, um clube aí que vem na contramão do Vasco, só sobe, o Vasco só desce. Então só o Atlético Paranaense no domingo, só o Vitor Roque aí no ataque que o Vasco vai pegar 18h30 em São Januário. Então falando aí dessa escalação aí, que eu não sei se o gol vai ser o Léo Jardim ou se vai ser o Ivan. O Léo Jardim vem falhando nos últimos jogos, falhas decisivas, então talvez aí o Ramon Dias
dê a vaga para o Ivan. Eu acho pouco provável, já sendo bem sincero, porque ele não vai querer perder de cara o Léo Jardim, tirando ele do time titular. Então eu acho pouco provável que ele mexa no gol. Aí na lateral direita a gente só tem o problema de elenco, né, que a gente tem, só tem o Puma Rodrigues mesmo ali para lateral direita. O Paulo Henrique não agradou, então vamos de Puma Rodrigues, má fase também do Puma. A zaga central ali, o Capasso está suspenso, seria o jogador naturalmente ali titular. Mas aí eu coloquei o Maicon e o Robson Bambu. O Maicon muito fora de forma, Robson Bambu mal também na temporada. Olha o dilema aí que o Ramon Dias vai ter que ter de cara, se ele for no esquema também aí 4-3-3, né, como eu coloquei. Então Robson Bambu ou Maicon na zaga central, o Léo na quarta zaga aí completando, e o Piton voltando aí de suspensão, não jogou contra o Cruzeiro, vai jogar na lateral esquerda. E o meio campo aí, esse meio campo de proteção, de primeiro toque na bola, até tá razoável hoje com a chegada do Medel, que tem um toque ali mais de qualidade saindo ali do setor defensivo. O Marlon Gomes mais pelo lado direito e o Jair pelo lado esquerdo. E os três atacantes do Vasco, cara, perdemos o Pedro Raul, não temos o camisa 10, e são esses três aí que sobraram. O menino Ryan, de 16 anos, nem completou 17, jogando nesse trio ofensivo. Não sei se ele será o centroavante, se ele vai revezar. Ele não é centroavante de origem, não sei se ele vai revezar com o Gabriel Peck. O Serginho fazendo a ponta esquerda, que é a sua posição de origem. Então eu não sei se o Ryan vai fazer um 10, um falso 9, mas jogando mais de 10, o Gabriel Peck tentando penetrar, não é um jogador também 9. O problema no ataque é crônico do Vasco. Você vê pela escalação aí que eu coloquei, Ryan, Peck e Serginho. Esses caras não fazem gol, esses caras não são homem-gol. Então é problemático esse ataque do Vasco, tanto é que o Vasco em 14 jogos fez 11 gols. E olha o trio de ataque do Vasco, tá explicado porque o Vasco só fez 11 gols. Olha o trio de ataque. Então, nada contra o Ryan, o menino ainda está evoluindo. O Gabriel Peck não é jogador de fazer gol, não é um jogador de correria, não é um jogador também de drible. Ele é um jogador de velocidade, para jogar nas costas ali dos laterais adversários. E o Serginho, que fez uma boa estreia contra o Cruzeiro, provavelmente se mantendo no time por, principalmente, falta de opções no ataque, né? A gente não tem opções no ataque, vai botar quem ali? Egnaldo, Figueiredo, que também não vem jogando nada. Então isso é muito complicado, é um problema crônico do Vasco desde janeiro. O Vasco não tem jogadores para finalizar bem. Pedro Raul não finalizou no seu período de Vasco bem em nenhum momento. Não foi o homem-gol que a gente queria, em nenhum momento estava mal psicologicamente, sentiu o peso da pressão. O time também do Vasco não ajudou, então vários fatores fizeram com que o Pedro Raul saísse e ainda saiu vendido ao dobro do que foi comprado. Então a 777 aí lucrando. Esperamos que esse dinheiro venha para contratações, não seja aí para reformar a parede de São Januário, que é necessário, mas contratações hoje para fazer esse time sair é o mais importante. Outra opção de escalação eu coloquei aí, ó. A linha defensiva não muda, né? As opções ali são as mesmas. O que muda ali é um pouco o meio-campo e a configuração do ataque. O meio-campo ali eu coloquei o Medel junto com o Galarza, ele aí voltando. Galarza aí, galera. Com Marlon Gomes e Jair, fazendo 4 homens de meio-campo ali, homens mais de marcação, de pegada. E no ataque o Serginho e o Gabriel Peck mais soltos para revezarem posicionamento, virem buscar a bola mais no meio. Uma talvez tentativa de entrada do Marlon Gomes ali também ajudando. O Jair tentando enfiar bolas. O Vasco não tem o camisa 10, não tem o jogador armador tão necessário para esse time. O Vasco não conseguiu trazer. Essa SAF, associar SAF amadora aí do Vasco, não conseguiu trazer um jogador para armar o time. Inacreditavelmente. Inacreditavelmente, vieram prometendo tudo pro torcedor e entregam isso aí, ó. O ataque com Serginho e Gabriel Peck. É muito complicado, mas fazer o quê, né? Tem que botar a expectativa no nosso técnico, o Ramon Dias estreando. Ele que já fez treinamentos aí táticos de posicionamento, de força física. O preparador físico que veio com ele falou que o Vasco é um time fraco, não consegue ganhar divididas, e a gente vê isso todo jogo. Parece os leões indomáveis jogando contra um time de patinhos do Vasco, atropelando todo mundo. Então o Vasco tem que ter força física. Se não tem qualidade técnica, tem que ser força física. E a preparação física do Ramon Dias aí, com seu staff, tem tentado fazer esse time do Vasco ganhar força. O Vasco teve tempo para trabalhar, dormiu no ponto para contratar um técnico, demorou demais e agora tem que correr atrás do prejuízo. Sobre contratações, galera, o Vasco está tentando aí o Michel Santos, 2 centroavantes, né, e o Abel Hernandes.
também do Uruguai, ele tem 1,75 m, 30 anos, né, como eu falei, e o Vasco está tentando aí a sua contratação no Tajeres. O Vasco está queimado na praça, né, o Vasco não consegue pagar suas dívidas ou não quer pagar suas dívidas. Então os empresários se falam, os clubes, os presidentes dos clubes se falam. O Vasco deve ao Náutico, Vasco deve ao Nacional de Montevidéu, e agora está tentando o Abel Hernandes do Peñarol. Então, tu acha que os presidentes do Nacional e do Peñarol não se falam? O Vasco tem dívidas aí que não consegue honrar. Então, o Abel Hernandes, centroavante também, de 32 anos, 1,85 m, também jogando no Uruguai, do Peñarol. É difícil para o Vasco, porque o Vasco está queimado. Os dirigentes e os empresários dos jogadores não querem fazer negociação com o clube, porque o clube não paga. É um clube mal pagador. Outro jogador que é um exemplo crasso de um clube mal pagador no mercado, que poderia já estar treinando em São Januário, é o Franco Fagundes, amigo pessoal aí, segundo informações do canal Atenção Vascaínos, tá? Que trouxeram essa informação, amigo pessoal, o Franco Fagundes, do Puma Rodrigues. Ele quer vir para o Vasco pela amizade que ele tem com o Puma. Então o Vasco não vai ter o jogador porque o clube não quer negociar mais com o Vasco. Também do Nacional, né, o Franco Fagundes não quer negociar com o Vasco porque o Vasco não pagou o Puma. Então esse é todo o dilema do Vasco, o problema que esses caras estão trazendo para o Vasco. O Vasco é um time que está na penúltima colocação de um campeonato nacional com 9 pontos, muito difícil sair dali, é um clube mal pagador, um clube com problemas estruturais seríssimos que a 777 está deixando de lado, está sendo desleixada, está faltando zelo por parte da 777, algo que é preocupante, porque todos esses fatores fazem com que os jogadores e os seus empresários, como eu disse, saiam da negociação, corram. Aconteceu com o Lanzini, aconteceu com o Lucas Prata, aconteceu com tantos outros jogadores aí que estavam já para acertar com o Vasco e não conseguiram porque o Vasco, não quiseram porque o Vasco, eles analisaram, conversaram e viram que o Vasco é uma bagunça. O Vasco é uma bagunça administrativa, o Vasco é uma bagunça estrutural. E a última agora é a das bolas sendo perdidas no CT Moacir Barbosa para os jacarés. Os jacarés estão comendo as bolas do Vasco, que as bolas que não têm um alambrado adequado para barrar o chute dos jogadores no treinamento, as bolas caem no lago. Aqui eu sou de Jacarepaguá também, dessa região, as bolas caem ali, o Vasco vai perdendo bola em cima de bola e vai repondo. Isso não é valor financeiro, é falta de zelo. Como eu falei, é falta de zelo pelo patrimônio, pela estrutura, pelo time. E o Vasco, eu ouvi outros comentaristas falando, o Vasco entra em campo hoje contra os adversários perdendo no CT, perdendo na estrutura, perdendo no treinamento, perdendo em tudo, em forma de administrar. Aí dentro de campo é só reflexo. Um ditado batido, mas que é clássico aí no meio: a bola não entra à toa. Não é à toa que a bola não entra. Tem um processo envolvido por trás disso tudo. Então, trazendo tudo isso aqui, galera, o cenário é preocupante demais. Eu já trouxe números, eu já falei, eu já repeti a fala, já bati na mesma tecla aí diversas vezes. O Vasco passa pelo pior momento da história. Por que o pior momento da história? Ah, não foi lá na associação, não. Por quê? O Vasco passou para a primeira divisão, subiu para a primeira divisão, a torcida botou o Vasco na primeira divisão, a expectativa era que o Vasco mudasse de nível, não a nível de ganhar títulos, a nível de 10º colocado no Brasileiro, umas oitavas ou quartas de final de Copa do Brasil, uma classificação para uma Sul-Americana no Brasileirão. Só que, mesmo com a SAF chegando, não aconteceu nada disso, e pelo contrário, o Vasco continuou queimado na praça, piorou a sua situação, trouxe aí scouts do mundo inteiro para trabalhar, que não conseguiram trazer jogadores que impactassem o time positivamente. Se a gente for falar das contratações de janeiro, beleza. O Léo Jardim, por mais que tenha falhado nos últimos jogos, foi uma contratação boa. O Puma Rodrigues era da seleção, tinha ido para o Mundial, aí então, galera, Puma, beleza. Não vem bem também, começou até bem, mas não vem bem. O Léo, todo mundo criticou, tem feito boas partidas, apesar dessa draga que é o Vasco. O Lucas Piton tem feito boas partidas, apesar dessa draga que é o Vasco. O Jair, que veio do Atlético na reserva, um jogador com histórico de contusões, tem mostrado também resultado. Então, tiveram coisas positivas. Só que eles pararam por aí. Eles não entenderam que um time não se faz só com linha defensiva, se faz com jogadores de frente. Todo mundo falava, todos os canais repetiam, o Vasco não tem jogadores de frente. E a situação está aí colocada. O Vasco tem 11 gols em 14 partidas, com saldo de -11 ou -12.
Não é a defesa que está tomando gol pra caramba. É o ataque que não está fazendo para equilibrar as coisas. Então, faltou muito planejamento. Planejamento que vai ter que ser corrigido e que não está sendo. Deveria estar sendo, não está sendo corrigido. Um erro que permanece e pode custar caro. Como eu falei, assim, a gente fala que a probabilidade do Vasco cair é grande. É grande, sim. Eu não perco as esperanças que possa sair dessa dificuldade, mas eu vejo que é muito difícil. Qual é a porcentagem para o Vasco ser rebaixado? Galera, sinceramente, o Vasco não está rebaixado. Mas a porcentagem para o Vasco estar na segunda divisão em 2024, no meu ponto de vista, é de 70% hoje. 70% de estar na segunda divisão em 2024. Por que eu falo isso? Porque, e eu estou sendo legal, tá? Porque não tem contratações que façam o Vasco melhorar, que a gente vê pelo menos que façam o Vasco melhorar. Maicon e Serginho são, piadas de mau gosto. O Medel estava livre no mercado aí, foi uma oportunidade de mercado. Mas, Serginho e Maicon... Serginho até fez uma boa partida, mas o Maicon foi sacanagem trazer. Não serviu para o Santos, que é essa draga. E até agora, só saiu o Pedro Raul. Não temos o armador e perdemos o centroavante, que não era nada demais, não estava jogando nada, mas era o nosso centroavante. Então é muita coisa errada para a gente ter algum tipo de otimismo. Eu estou sendo realista com 70% do Vasco na segunda divisão de 2024. É isso, galera. Obrigado aí. Vamos acompanhar. Eu venho para o pós-jogo de domingo, Vasco e Atlético Paranaense, 18h30 São Januário, sem público ainda. O Vasco teve uma decisão favorável para a partida contra o Grêmio. Provavelmente só mulheres e crianças poderão acessar aí. Não sei se São Januário, acho que não, vai ter que ser em outro estádio, talvez Cidadania em Volta Redonda, talvez em Brasília, não sei, tem que ver isso aí ainda. Mas o certo é que só vai ser permitida a entrada de mulheres e crianças no jogo contra o Grêmio. É alguma coisa? Já é alguma coisa sim. Então, 18h30 é o próximo jogo do Vasco. Precisa falar que tem que vencer em casa? Não, né? Então é isso, galera. Valeu. Deixa o like aí mais uma vez, compartilha, mostre aí para seus amigos. E vocês não vão fazer a gente desistir. Eu não vou desistir do Vasco. É isso, galera. Saudações vascaínas sempre. Fui!